Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de estrutura de madeira. E hoje nós vamos falar sobre ligação entre peças de madeira, ou seja, vínculos entre elementos estruturais de madeira, ligações em peças de madeira, ok? Essa ligação entre peças de madeira pode ser feita através de aderência, ou seja, uma películazinha de cola, né? E assim você coloca os elementos estruturais, os elementos de madeira. Ou pode ser feito por penetração. Esse tipo de ligação é feito com pregos, parafusos ou pinos de madeira, chamados de cavilhas, tá? Isso nós estamos falando a respeito de elementos estruturais de madeira, tá? Então, nós vamos fazer o foco do nosso estudo em cima disso aqui. Ligações por penetração, ou seja, pregos, parafusos ou cavilhas. Esse vai ser o nosso foco de estudo aqui. Tranquilo? Beleza, então ligação por adesivo, né, cola, ou ligação por pinos, né, por penetração. Aqui eu coloquei um exemplo de prego, né, mas pode ser prego, parafuso ou cavilha. Tranquilo. A norma exige que em elementos de ligação, com pregos, parafusos, cavilhas, enfim, existe um espaçamento mínimo entre dois pinos, dois elementos de ligação, e também espaçamento entre esse elemento e a extremidade da peça. Mas esses limites aqui eu vou colocar numa tabelinha em anexo para vocês, tá bom? Então toda essa exigência da norma aí em relação ao espaçamento, eu vou colocar em anexo para vocês. Tranquilo. Qual é a espessura da peça que eu vou considerar na verificação dessas ligações? A espessura eu vou chamar de T e eu vou considerar o menor entre T1, T2 e T3 dividido por 2. Vou explicar melhor o que é esse T1, T2 e T3, tá? Se eu tiver duas peças de madeira sendo ligadas, ou seja, ligação entre duas peças de madeira apenas, que é o caso do exemplo aqui, eu coloquei duas peças de madeira e um pino, né, de ligação aqui, eu vou considerar a menor espessura entre elas, ou seja, a pior hipótese, né? Então a menor espessura entre elas eu vou considerar para o meu dimensionamento ou para a minha verificação. No caso de três elementos de madeira sendo ligados, né, elemento 1, elemento 2, elemento 3, eu vou considerar a espessura menor entre os dois elementos das extremidades ou a metade da espessura do elemento do meio, o elemento interno aqui. Então, a menor espessura entre esse ou a metade desse aqui. É essa espessura que eu tenho que considerar no meu dimensionamento ou na minha verificação. Tzinho, tá? Espessura. Beleza. A norma também exige que, em elementos de ligações por pregos, parafusos, ou, no caso, cavilha também, diâmetro mínimo que eu posso usar e diâmetro máximo que eu posso usar para esses elementos de ligações. Para pregos, o diâmetro mínimo a ser usado é 3 milímetros. E o diâmetro máximo, essa espessura considerada T, dividido por 5. Mas isso eu estou falando de elementos estruturais. Quando eu falo de móveis, né, aí já é uma outra situação. Mas para elementos estruturais, essa é a recomendação da norma, ok? E para parafusos, no mínimo diâmetro de 10 milímetros e no máximo essa espessura dividido por 2. Isso aqui é o que exige a NBR 7190, ok? Bom, por enquanto essa é a introdução a respeito de pinos de madeira, né? Ligações de madeira, pregos, parafusos ou cavilhas. E daqui a pouco eu volto com a verificação disso aqui. Como que eu vou considerar no meu dimensionamento ou na minha verificação esses elementos estruturais. Já já eu volto com o próximo vídeo, ok?